Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. E hoje eu quero falar especialmente para você sobre crimes sexuais. Isso mesmo, a especialista, professora doutora em psicologia, professora universitária, a doutora Cândida Plaza Teixeira, vem hoje aqui ao programa para falar de assuntos importantíssimos para a nossa comunidade. Vamos falar de estupro, vamos falar que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil e outros assuntos importantes para a gente discutir aqui hoje. Prazer recebê-la, professora Cândida. Prazer é meu e obrigada pelo convite. Professora, primeiro eu quero perguntar, né? Aos 73 anos de idade, já estudou muito, é doutora em psicologia pela USP. Como começou essa paixão pela psicologia? Bom, olha, eu acho que eu tinha uns 10 anos e eu dizia para a mamãe, eu quero ser psiquiatra. Eu nem sabia o que era isso, eu devia achar lindo. No fim, não foi possível fazer psiquiatria e medicina. Eu fiz psicologia, sempre gostei, mas eu gosto muito da área de educação também. Então eu fiz primeiro pedagogia, depois eu fiz psicologia. Então esse amor existiu desde sempre, eu não posso me ver dentro de outra profissão que não a psicologia. O que é psicologia no seu dia a dia, professora? Porque a gente fala muito assim, a psicologia, vamos fazer análise, né? Todo mundo com essa história de análise, hoje é chique fazer análise. Mas o que a psicologia cuida mesmo no dia a dia? Você falou que é chique, há pessoas que dizem assim, há 10 anos que eu faço análise, é um status, né? Isso. Que você poder pagar um analista durante 10 anos, você precisa ter dinheiro, porque é caro. Mas a psicologia, ela tem vários ramos, então ela pode ser vista aquela psicologia do dia a dia, do arroz com feijão, e aquela psicologia que atende as pessoas que realmente tenham problemas. Então o espectro de atuação da psicologia é muito grande, é na escola, é no esporte, não é? É na clínica, é na empresa, é na educação, é para criança, é nos crimes sexuais, então o campo de atuação é muito grande, por isso que a psicologia é tão encantadora assim, né? Porque ela nunca vai ser monótona. E como é que você conseguiu escolher esse campo de atuação? Como começou a escolha? Dentro da área de crimes sexuais. Porque meu marido, que você já teve a oportunidade de entrevistá-lo, ele sempre... Vilmes Teixeira, ele sempre batalhou em favor das mulheres vítimas de crimes sexuais e das crianças também, que são vitimadas fisicamente e sexualmente. Então foi alguma coisa mais ou menos natural, porque eu sempre acompanhando nos congressos, etc., esse interesse foi cada vez aumentando mais. Entendi. Daí, em 1900, o Padre Melo, né? Da Universidade, 1990. Eu estava aqui pensando que ano foi. Mas foi mais ou menos 90 ou 91, 1990 ou 1991. Convidou o Vilmes para montar um serviço, que foi o Centro de Investigação de Crimes Sexuais, na Universidade de Mogi das Cruzes. O serviço foi chefiado pelo Vilmes e nós tínhamos 2 áreas nesse serviço. Uma área de atendimento às vítimas de crimes sexuais, de estupro principalmente, no qual se fazia exames de DNA para identificar os estupradores ou para livrar de pena ao que eles estavam sendo acusados injustamente, porque acontece isso também. E este lado era chefiado pelo Dr. Gustavo Paca, que você conhece também, e pelo professor Leoberto de Lima, que trabalhavam com a gente. Por outro lado, na outra banda, no outro lado, nós tínhamos esse atendimento às vítimas de crimes sexuais, que eu fazia esse tipo de atendimento. Então foi um trabalho, foi um serviço muito bonito que o Vilmes idealizou e ele conseguiu dirigir e que foi até 1999. Nós tivemos aí crimes de norte a sul do país que foram descobertos por análise de DNA, que foi um trabalho muito bem feito, que teve repercussão não só no Brasil, mas no exterior também. E depois disso, os exames de DNA são feitos ou encaminhados pela justiça, mas não desta maneira como nós fazemos. Aliás, era o único lugar que existiam esses 2 polos de atendimento às vítimas e exames de DNA nos estupradores e nas vítimas também, para saber se realmente elas foram estupradas. Então, nós temos casos interessantíssimos em termos do DNA. Então, casos que a vítima estava acusando uma pessoa
que no fim era, por exemplo, foi um caso do Rio Grande do Sul, que ela estava acusando, dizendo que ela tinha sido agredida e estuprada, no fim ela tinha combinado com o amante, etc. E foi ele que, com ela, mataram o marido dela. Então, são casos, esse foi um caso do Rio Grande do Sul, nós tivemos um caso semelhante no norte do país. Então foi no Brasil de norte a sul. Isto foi cada vez me interessando mais, eu fui estudando todas as circunstâncias, não é, que envolvem o crime sexual, até que eu resolvi fazer o doutorado. Eu já tinha feito mestrado e tinha jurado para mim mesma que eu ia fazer outra coisa. Foi em 1900, e bem antes disso eu já me interessava por esse assunto, porque o Vilmos é professor de medicina legal. Eu fiz um curso de aprimoramento médico em medicina legal, ética médica, psicopatologia forense, na Faculdade de Medicina da USP também, antes disso. Depois que eu fiz o doutorado. Então veja que foi uma sequência que veio mais ou menos lógica. Você foi se envolvendo, né, professora? Nossa, fui me envolvendo cada vez mais, né? E como que você, antes até mesmo de se preparar para esse doutorado, como é que você via os crimes sexuais? Como que você começou essa análise desse crime sexual? Como é que você analisa isso? Como é que eu... Bom, eu comecei achando que as coisas estavam sendo primeiro, muito mal vistas. Segundo, que as vítimas não eram atendidas adequadamente. Porque, veja bem, o crime sexual não se restringe a uma única parcela da população, seja em termos econômicos, culturais, nada. Ela existe em todos os níveis. Acontece que ela parece ser mais frequente nas pessoas socioeconomicamente desfavorecidas. Mas não porque... Por que parece? Porque aparece mais na mídia? Primeiro, essas pessoas são mais expostas. Eu, graças a Deus, eu tenho meu carro... Eu fico muito menos exposta, porque na hora que eu entro no carro e saio. Agora, uma moça que tem que sair para trabalhar às 5 horas da manhã, que fica num ponto de ônibus, essa está muito mais exposta do que a gente. Então, aparentemente, ela é mais vulnerável. Depois, a gente começou a perceber que o crime acontece principalmente perpetrado por pessoas as quais a vítima conhece e confia. Então, 70% dos crimes são feitos dentro do lar da pessoa ou nas proximidades. Aquela ideia que a gente tem que a pessoa está numa rua escura, o estuprador pula e agride a pessoa, existe, mas é 30% dos casos. Geralmente ela conhece o estuprador. O perigo está dentro de casa. Então eu comecei a pensar, mas por que será isso? O que será que ocorre? E etc. Estudando, eu culminei com a minha tese, com a elaboração da tese, que era aquilo que eu queria procurar entender. Não tanto, né? Mas eu consegui entender um pouco melhor isso. Você chegou a entrevistar, a professora Cândida, umas 400 mulheres. 400. É muita mulher. Muita. Todas que tinham sido vítimas. Sim. Como que você delimitou esse estudo e detalhou para poder chegar a essa conclusão dos crimes? Foram vários anos, né? Mais ou menos 10 anos. Muitos anos, debruçada nos livros. Porque depois que o nosso serviço foi fechado, eu continuei atendendo as pessoas voluntariamente. E a gente começa a perceber que há várias respostas que são comuns nas vítimas. Que hoje eles também não chamam de vítimas, é chamado de sobreviventes, porque essas mulheres conseguiram sobreviver a uma situação de violência. Então essas sobrevivências de estupro, na maior parte delas, em primeiro lugar, tem a sensação de culpa. Elas pensam, o que será que eu fiz de errado? Por que será que eu fui sair com aquele sujeito? Por que eu saí sozinha de casa? E, na verdade, seja o que a pessoa tenha feito, ela não foi culpada. O culpado é o estuprador. Mas essa sensação de culpa é uma coisa incrível. Existe em todas as mulheres. Além da sensação de culpa, medo de falar. Muito medo. E a vergonha, que é muito grande, o medo porque os familiares começam a, muitas vezes, dizer, por que você fez isso? Sabe, começa a cobrar da pessoa, e ela tem medo do que possa acontecer com ela, tem medo, às vezes, se tem um namorado, um noivo, um casamento, acabar com o casamento, e os homens não suportam, muitas vezes, isso. Eu tive casos em que os maridos foram muito compreensivos, mas na maior parte dos casos o casamento acaba. Então, essas mulheres têm medo de denunciar. E depois, imagine, Marilei, elas têm que contar, primeiro, para o policial que atende.
depois na delegacia quando ela está lá esperando, depois tem que contar para o delegado, depois para não sei quem, para o juiz, para o médico. Fazer exame de corpo de delito. Nossa, quanta coisa. Então, essa mulher tem receio de tudo isso. Tanto que nesse nosso serviço eu quero até deixar isso muito bem claro, eu dei um treinamento para policiais civis, policiais militares, e naquela fase que nós estávamos na UMEC, para todas as mulheres, com todas que eu conversei, perguntei como os policiais te trataram bem. Ah, muito bem demais. Foram muito compreensivos. Então, é preciso que se dê esse treinamento, porque eles não sabem como vão lidar com isso. E eu consegui treiná-los e, olha, eu não tive uma vítima que se queixasse do atendimento, todas falaram. E eu fiz isso sistematicamente. Vocês foram bem atendidas? E todas foram bem atendidas. Professora, nesse estudo que você fez dessas mulheres, então geralmente você falou 70% eram pessoas conhecidas. Como que ela faz para se proteger, né? A gente teve há pouco tempo a Xuxa falando que o pai, o amigo do pai, o namorado da avó, sabe, gente muito próxima abusavam dela quando era moça e ela sentia vergonha e tinha medo. Você vê, a Xuxa é uma mulher de progressão internacional, né? Conhecida no mundo inteiro. E tinha medo, né? Um depoimento como o dela, por exemplo, acaba pesando, não pesa? Pesou bastante. O depoimento da Xuxa foi corajoso e ela incentivou muitas as mulheres a fazer essa denúncia. Eu gosto muito de cinema, então há alguns filmes muito interessantes que eu não sei se você leu. Existe um filme chamado Acusados, com a Jodie Foster, que eu acho o melhor filme sobre esse assunto. Muito legal. Muito bom. Por quê? Porque é uma mulher que aparentemente ela era culpada. E depois que você assiste o filme, você vê que ela não, que a gente entende. E a que faz papel de advogada dela, a promotora Telly McGillis, ela tinha sido violentada sexualmente na vida real. Então, esse filme é muito bom. E tem um outro filme, que eu não me lembro o nome, que é uma história verdadeira também nos Estados Unidos. Era um pai de, acho que não sei se 3, 4 filhos homens e 3, 4 mulheres. Era o mesmo número de homens e mulheres, que era considerado como um símbolo na sociedade norte-americana. Ele era presidente da Sociedade contra a Agressão Sexual, contra a agressão à criança, não sei o que lá. Ele estuprou 6 filhos. Os 3 filhas, os 3 filhos, ou os 4 e 4, não me lembro bem. Na idade adulta, todas as filhas com sequelas resolveram denunciar o pai. E os filhos não queriam fazer isso. E elas tiveram coragem de denunciar. Quando o filme foi feito, acho que faz uns 20 anos já, esse homem tinha sumido. Mas ele era um símbolo de, sabe, de dignidade, sabe, na sociedade americana. E ele fazia isso dentro de casa. Dentro de casa. E a mulher ficava quieta. Você assistiu Preciosa? Preciosa, assisti. É fantástico. Muito bom. Muito Porque bom. a mãe é conivente. Pois é, na maior parte das vezes a mãe é conivente do estupro na filha. Mas acontece muito isso, porque a mãe tem medo de perder o marido. Por isso que o fato das mulheres terem se emancipado, quer dizer, terem suas profissões, etc. Então as pessoas dizem, as mulheres de hoje não aguentam nada. Por quê? Porque elas não precisam aguentar. Não é? As mulheres antigas dependiam muito do marido. Hoje não. Então, mas não é só na ficção, né? Não. Nós temos um caso aqui no Brasil mesmo de um advogado que cometia crime sexual com a filha. Nossa, mas né? isso é, assim, é muito... Eu estou falando dos casos mais explícitos. Mas fora dezenas e dezenas de outros. E aí você falou num ponto, professora, que as pessoas muitas vezes não tocam. Em todas as classes sociais a gente tem crimes como esses. Todas as classes sociais. Só que nas classes mais favorecidas, você pode ter um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um advogado. Você pode, você pode evitar, você tem meios de evitar que isso venha à tona, porque as famílias têm vergonha, não deveriam ter. Porque você não é culpada por você ter uma doença qualquer. Eu tenho um câncer, eu não sou culpada. Mas se a pessoa é estuprada, ela tem vergonha de dizer. Então, agora, nos meios mais desfavorecidos, coitadas das mulheres. Aí é que tá. E depois, como eu disse, mulher estuprada, ela não, como ela é mais pobre, ela não tem como pagar nada, então quem vai se interessar por ela? Exatamente. Não é? Eu quero voltar no próximo bloco com a professora Cândida Plaza Teixeira para falarmos de que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Como que a gente liga, né, os crimes sexuais, essa mulher vitimizada, com os assassinatos, né? Geralmente tem alguma coisa ligada à sexualidade, né? O marido que não quer aceitar
o ex-marido não aceita que a mulher quer ir embora e ele acaba matando essa mulher. Depois do intervalo a gente volta com o programa Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. A cada 2 horas uma mulher é assassinada do Brasil. É um número alarmante. E a gente tem também esse número como um termômetro de que a mulher ainda é muito vítima da violência. Professora Cândida, hoje é minha entrevistada especial aqui no programa. Por que a mulher ainda é tão vítima da violência assim? Desse homem principalmente. Primeiro, porque a mulher, ela é criada de uma maneira diferente do homem. Nós não fomos criadas para agredir, para responder à violência. Isso em primeiro lugar. O treinamento, né, de educação que se faz do homem e da mulher é diferente. A mulher ainda é muito dependente do homem. Então ela tem muito medo de perder aquele homem. E depois o homem que agride, ele quando ele termina a agressão, ele é com medo, porque ela, agora com a lei da Maria da Penha, a mulher vai e denuncia. Ele fala, não, nunca mais vou fazer isso, e traz presente, agrada, a mulher acredita. Daqui a pouquinho ele volta, fazer a mesma coisa, e ela volta a acreditar. E essa agressão começa cedo, né? Ela Muito começa, cedo, às vezes, pequenas, no namoro, nos noivados. Aí ele agride com palavras, né? Deixa a mulher, né? Geralmente. Exato. Depois vai piorando, vai não é? piorando. O que não se pode permitir é essa violência pequena, porque ela tende a aumentar. Então, e o homem, como eu disse, ele é criado para ser mais agressivo. Tanto que o Roberto, meu filho, que é pediatra, ele tem uns abaixadores de língua com docinhos, assim, com sabores, né? Uhum. E tem cor-de-rosa e azul. E às vezes o menino escolhe cor-de-rosa. Os pais falam, não, tem que escolher azul. Imagine se o azul, o rosa, a criança vai saber. Então, desde cedo, a gente ensina. Nós somos culpados por a gente ensinar o menino de uma maneira diferente da menina. Homem não pode chorar, por que ele não pode chorar? Homem não pode ser sensível, por que não pode ser sensível? Então, como ele é educado dessa maneira, ele vai ficando cada vez mais embrutecido. Então, e esses homens acham que a única maneira dele demonstrar poder é agredindo. Então, muitas vezes são pessoas que não conseguem demonstrar sua superioridade de outra maneira, acabam mostrando por meio da agressão. Mas é uma necessidade de poder que o homem tem. Poder que ele tem que subjugar a mulher, mostrar que ele é superior a ela. E a gente vê muitos casos, professora, que, infelizmente, esse homem e essa mulher não querem mais um relacionamento, geralmente a mulher não quer mais. E ele acha que ele é propriedade, né? Ele é proprietário daquela mulher, que ela é propriedade dele. E ele acaba fazendo o quê? Ou você fica comigo ou não vai ficar com ninguém. A gente tem visto muitos crimes assim. Então o que a gente precisa fazer? Como é que a gente faz? Tem-se que educar. Eu não vejo outro caminho. Tem que ser na educação. Tem que ser na educação. Começar desde casa, porque aquela criança que vê a violência em casa, a probabilidade de se tornar um agressor é muito grande, porque o modelo que ela tem em casa é aquele modelo que ela vai copiar. É a síndrome da repetição, então, é isso? Psicologicamente, claro, não é exatamente, ela vai copiar e vai se tornar violenta. Não digo que em todos os casos, porque há pessoas que conseguem lutar contra isso e fazem exatamente o contrário. Eu estava lendo de um trabalho do LACRE. O LACRE é um laboratório que tem na USP de estudos da violência infantil. Parece que há no Brasil, em 300 mil casos de incesto, é uma coisa absurda, né? Nossa. 100 mil dessas vítimas de incesto tentam suicídio. Nossa. E a probabilidade de também cometer incesto no futuro aumenta muito. Então vejam que a coisa começa em casa mesmo, a coisa começa no lar. Então a gente tem que educar o filho no sentido de ser sensível, de respeitar os outros, de respeitar a mulher e saber que um não é não. Não adianta querer manter um relacionamento que já acabou. Isso vai contra a sua masculinidade e essa coisa de poder que eles têm. Porque parece que 70% a 80% dos estupros são cometidos pelo fato do homem ter necessidade de demonstrar esse poder. Então a natureza sexual existe,
mas ela está, assim, ensombrecida pela necessidade que eles têm de demonstrar poder. E tem aumentado os crimes de estupros no Brasil, em várias capitais, professora. Tem aumentado. Agora, eu não sei se tem aumentado ou se as denúncias estão aumentando. Então, já me perguntaram isso também como jornalista. Pode ser isso. Como as pessoas hoje têm mais meios de denunciar, você tem vários números, 181, 100. Então, as pessoas estão tendo mais coragem. Agora, também, pela própria vida das pessoas hoje, essa vida agitada, que as pessoas têm que trabalhar muito, sair de madrugada, também as pessoas estão mais vulneráveis, né? Agora, no Brasil, a gente tem essa situação ainda mais ou menos, assim, como dizer, não é uma situação que não é das piores, mas há países em que isso é muito pior. Por exemplo, no Paquistão, você sabia que se uma mulher é estuprada de noite, ela é culpada, ela vai presa. Ela vai presa. Quem mandou ela estar naquele lugar naquela hora? Quem mandou ela trabalhar de madrugada? Isso. Então, uma enfermeira está não sei quantos anos presa, porque ela é enfermeira, tem os plantões noturnos, e ela foi estuprada e ela está presa. Aqui no Brasil nós tivemos avanços, ali Maria da Penha foi um avanço. Muito grande. Né? Mas, professora, ainda a mulher, ela é muito vitimizada. Porque ainda ela precisa daquele homem para sustentar os filhos. Nós temos ainda esse tipo de mulher aqui no Brasil todos os dias. Temos, em todos os níveis socioeconômicos. Exatamente. Às vezes, quando ela é muito abastada, ela tem medo. Tem medo. Ela vai perder o status dela. Né? Vai viver de quê também? Porque o marido que provê e ela tem uma vida boa. Quando é muito pobre, também. Também. Classe média tem o que perder. Tem. Como é que a gente faz com essa mulher? Como é que a gente educa psicologicamente essa mulher? Eu tenho que... É uma geração, algumas gerações. Que a gente tem que educar a mulher de não ser tão submissa. Isso não quer dizer que ela vai falar não para tudo, mas ela não pode ser tão submissa e educar o homem no sentido de respeitar a mulher, respeitar as necessidades, saber que quando ela está falando, inclusive em relação ao estupro, eu sempre digo nos meus cursos, né, que quando a mulher fala não, é não. O homem não entende, acha que ela está falando não, quer dizer sim. Se ela está falando firmemente não, é não. Não é? Então a gente precisa, dando uma voltinha aí, né, mas acerca do mesmo assunto, nos cursos, eu digo que as pessoas têm que tomar cuidados para evitar que essas agressões físicas ou sexuais ocorram, principalmente a agressão sexual. Existe uma área chamada vitimologia, né, do direito, e que a gente estuda o quanto a vítima contribuiu para aquilo que aconteceu. Então, não que ela vai ser culpada, mas eu sempre digo para as pessoas, é melhor você ser mal educada do que você ser vítima de um crime sexual. Então, você está num lugar assim, mais ou menos ermo, vem uma pessoa, pergunta alguma coisa, pergunta que horas são, você fala, não sei, uma cara bem feia. Fica no elevador, fique perto de onde você possa apertar um botão. Então, são coisas que a gente pode tomar cuidado, são pequenos cuidados que podem ser tomados para evitar que isso aconteça. Agora, quando a mulher é vítima, ela nunca foi culpada. Você sabe que nos Estados Unidos eles dão apitos para as pessoas, se elas forem vitimizadas, então elas apitam, apito bem forte, alguém há de escutar. Mas a coisa que a gente dá cuidado, você vai entrar no carro, você já vai com a chave na mão. Não vai entrar no carro, vou procurar a chave agora dentro da bolsa, não é? Tem que também andar olhar, né? em ruas diferentes, não fazer sempre o mesmo trajeto. Procurar onde que tem uma farmácia que fica aberta 24 horas, um posto de gasolina, num lugar que você possa se abrigar numa situação de emergência, né? Então, a gente também tem que educar nesse sentido, para evitar que isso ocorra. Agora, sempre lembrando, eu não canso de dizer, mesmo nos casos mais em que a mulher estava sozinha, foi num baile, foi com um sujeito lá, ela não foi culpada, porque ela não imaginou que aquilo pudesse acontecer. E depois que ela foi vítima de estupro ou de um crime sexual, como é que se cuida dessa mulher, professora? Então, esse serviço que nós tínhamos aqui, o primeiro atendimento é o mais importante. Então, seriam pessoas voluntárias que seriam treinadas, porque a maneira que você atende uma mulher mais velha é diferente de uma criança, é diferente do adolescente, de uma pessoa deficiente física, deficiente mental, de um homem. Você sabe que os homens também são vítimas. E eles não contam. Os homens sofrem muito mais porque eles têm muita vergonha de contar. Calcula-se que 1 de cada 5 mulheres será vítima de algum tipo de crime sexual durante a sua vida. Nossa, e 1 de cada 10 a 20 homens.
mas eles não falam. E os estupros, porque agora é estupro com Estupro, homem também, né? A legislação mudou, ainda na minha tese ainda não era. Felizmente, porque é muito... Que era atentado violento ao pudor, né? Era atentado violento, agora não, agora é estupro mesmo, que tem que ser. Agora, se a mulher tem dificuldade de procurar atendimento, o homem muito mais. Então, e criança? Eu acho que o crime mais grave é contra a criança. A pedofilia é terrível. E nós temos, assim, olha, o último caso que nós tivemos, o penúltimo lá no nosso serviço, foi de um pai dizendo que a criança tinha 1 ano e pouco. Que um sujeito entrou lá, não sei o quê, e eu disse, olha, gente, eu não estou achando esse pai muito esquisito. Vamos fazer DNA. A criança estava toda ensanguentada. E foi o pai. Era um menino? Era uma menina. Uma menina. De 1 ano e pouco. Como a gente pode entender isso? E o último caso... Como é que a gente entende isso? Então, aí que tá. Quando eu falo que não é só o sexo. O que pode ter uma criança de 1 ano e meio para... De libido. Agora, o último caso que eu tive, uma senhora de 79 anos. Ela chegou no nosso serviço, pequenininha, eu achei que ela tinha de levar uma neta ou até uma bisneta, né? Com o rosto roxo. Daí ela falou, ai, minha filha, eu fui numa benzedeira, eu estava passando, não fiz por mal. Eu passei, coitadinha, ela passou numa construção, um cara saiu de dentro, estuprou com violência, bateu nela. O que uma mulher, tadinha, velhinha, de 79 anos, aparentando muito mais, pode ter para, não é, ter algum apelo sexual. E essa culpa existe, que ela dizia, minha filha, eu não tive culpa. Ai, que dó. Daí, eu fiquei com muita pena, foi o último caso nosso. E estava chovendo quando ela saiu, emprestei meu guarda-chuva para ela, falei, nunca mais vou ver esse guarda-chuva na vida, né? No dia seguinte ela foi lá, guarda-chuva bem arrumadinho, devolvendo, agradecendo o que a gente fez por ela. Então, um outro caso que eu tive, você vê, foi uma moça que um dia apareceu lá, ela tinha sido estuprada por uma gangue, por 5 pessoas, ela desceu lá em São Paulo de um ônibus e os caras levaram, ela foi estuprada com muita violência, ela ficou ficou muito tempo em coma, não sei o quê. Daí eu atendi, ela não tinha comido, fiz o que eu pude, daí ela foi, deu o primeiro atendimento, ela foi embora, passaram-se alguns meses, ela chega, lembra de mim? Uma criança no braço. Nossa. Ela falou, eu pus o nome de... Minha filha chama-se Cândida, porque a senhora foi tão boa para mim. Nossa, meu coração disparou, né? Ela tinha sido vítima daquela violência e a criança resultou daquela violência, mas ela estava adorando a criança. Quem sabe eu nunca mais tive contato com essa moça. De repente salvou, né? De repente, tão difícil. Porque no Brasil a mulher pode abortar quando o crime de estupro. Não é, o aborto não é punido nesses casos. Nesses casos, né? Mas ela optou por não abortar. Por não abortar. Ela acho que nem teve muita opção. Não teve acesso, talvez. Não teve. Tanto que no nosso serviço, embora a igreja, né? E as igrejas, de uma maneira geral, sejam contra a pílula do dia seguinte, eu sou a favor. Porque as pessoas... Você já tinha naquela época, não? Já tinha. Você já usava? Mas não, a gente não conseguiu usar, porque foi mais no final. Não deu tempo. Mas em muitos casos, no final, a gente conseguiu. A gente dava essa opção para a vítima, né? Porque é uma gravidez indesejada, né? Pois é, aquela criança vai representar o quê no futuro? Isso então, que é uma coisa assim que talvez a igreja não entenda. Porque fala que esse bebê já foi concebido e tudo mais. Mas eu acho que as sequelas para aquela criança, eu não sei o que vai acontecer com aquela criança, porque sempre que a mulher olhar para aquela criança, ela vai lembrar do que aconteceu. Então pode ser que ela aceite como essa que eu cuidei, mas não. Então eu acho que a gente tem que dar liberdade para a mulher tomar ou não, porque se for contra os princípios dela, morais religiosos, não toma. Né? Mas se ela quiser, ela deve tomar. Professora, tem que dar essa saída. Mesmo depois de tantos anos, né, desse SIX ter sido, infelizmente, né, terminou, que era um trabalho muito caro, inclusive, muito caro, que a OMC fez com o Padre Melo. Mesmo depois de tantos anos, não tem nenhum trabalho como esse até hoje. Nenhum. Como é que pode? Nem no Brasil, porque a minha formação foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nas menores cidades, eles têm serviços desse tipo. No Brasil não tem. Mas no Brasil nada, porque mesmo lá em São Paulo, no Pérola Byton, eles têm um atendimento, mas não chega em nada, se assemelha àquilo que a gente queria aqui. Nos Estados Unidos, você sabe que tem uma cidadezinha lá no Alasca, longe, chamada Noma,
Lá tem um serviço de atendimento a vítimas de Como de falta estupro. muito para o Brasil, não? Nossa, a gente tem que caminhar muito. Falta muito no Brasil. Para você ter uma ideia, na região do Alto Tietê são 10 cidades, só tem uma delegacia da mulher que não funciona de final de semana. Depois do intervalo a gente vai falar como que a gente faz para socorrer essa mulher. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje a professora, doutora em psicologia, Cândida Plaza Teixeira, falando de crimes sexuais, de um assunto importante para a sociedade, dessas mulheres que a cada 2 horas são assassinadas no Brasil, crimes violentos realmente contra a mulher. Professora, eu terminei o bloco anterior falando das delegacias da mulher. Estamos ainda engatinhando perto de países do primeiro mundo em relação a acudir essa mulher vítima de violência, violência em todos os sentidos, aquela mulher que apanhou, que foi xingada, estuprada e está ali com medo de ser assassinada. Isso. Né? Na região do Alto Tietê nós temos mais de 1,5 milhão de habitantes e temos uma delegacia da mulher que não funciona de final de semana. Que é Não é um absurdo, assim, Nossa, a estrutura que o Estado não dá pra gente? E nós somos um Estado muito rico e somos um país muito rico. Porque desde Então, o descobrimento estão tirando o ouro da gente e nós ainda temos esse clima maravilhoso. Nós temos tudo no Brasil para sermos um país de primeiro mundo. Mas não estamos conseguindo ser. Você sabe que, eu estava lembrando agora, você sabe que 100 crianças morrem por dia no Brasil vítimas de maus tratos. 100 crianças por dia. Por dia. O que é maus tratos nesse caso? Bom, principalmente não dão alimentação, batem. Nossa, o Vilmes teve vários casos de crianças que ele descobriu. Que é do berço, graças né? a Deus, muitos ele conseguiu evitar. Síndrome do bebê espancado, Síndrome né? do bebê espancado. Ele que inventou essa sigla. Exatamente. Então ele conseguiu vários casos. Inclusive um caso ele fechou o Fantástico de uma criança que ele disse, procura o padrasto. É um caso longo, mas eu só estou relembrando. Então, é um absurdo isso que ocorre. Se com as crianças a gente não consegue fazer, imagine com as mulheres. Então seria preciso que nós tivéssemos governantes que pensassem muito nisso, que pensassem realmente no ser humano como ser humano, não tratado como ele é agora. Eu li hoje na capa do Mogi News, tem 4.000 pessoas em Mogi esperando por atendimento na saúde mental. Isso mesmo. Nós temos uma psiquiatra, a doutora Sônia, que é excelente, mas ela não pode fazer milagre. Milagre ninguém faz. A saúde mental no Brasil é muito esquecida. Parece, as pessoas acho que pensam que a saúde mental não é alguma coisa que não é o mesmo problema de uma saúde física, que às vezes é muito pior. Então, a mulher que é agredida, ela não tem um atendimento correto. Infelizmente, a gente precisaria que isso fosse mais discutido. Por isso, quando você me convidou para vir ao seu programa, eu gostei muito, porque eu quero falar sobre isso. É importante que a gente fale. Porque, de repente, alguém ouve e acorda para esse problema, não é? E aí a gente tem que ter... Realmente é aquela hora de votar certo, né? Exato, da consciência do nosso voto, que deputado que a gente elegeu, que prefeito, vamos ver o que, eles que governador, estão fazendo. que presidente, não é? Sem dúvida. Porque a violência está aí, sem professora, todo dúvida. dia, toda hora. E as pessoas querem contribuir com isso. Eu já falei da minha experiência com a Polícia Civil, Polícia Militar, com os delegados, juízes, todos fizeram o nosso curso. No meu primeiro curso eu tive 400 pessoas, no segundo 500 ou vice-versa. Quanta gente que está preocupada com isso. Se a gente acordasse, realmente o Brasil acordasse, a gente podia ajudar muito mais essas mulheres, esses homens e essas crianças vítimas de violência física ou sexual. Aí eu falo um pouquinho, a gente tem falado muito sobre essa história de vamos assumir que eu sou gay, que eu sou lésbica e tudo mais. Violência entre homem com homem, mulher com mulher, muda muito? Olha, você fez uma Será que pergunta tem algum difícil. estudo sobre Eu isso? acho que não tem. Porque isso é alguma coisa mais ou menos mais novo, né? Mas o que eu tenho a impressão é que a coisa vai ser a mesma. Agora, eu acho que quando é entre mulheres, eu não estou justificando ou dizendo que... mas eu digo que entre mulheres parece que há um pouquinho mais de respeito. Eu tenho a impressão
isso é uma impressão minha, como psicóloga. Um pouquinho, porque são duas mulheres que não foram treinadas para agredir, não é? Agora, entre homens eu não sei dizer. O que parece, porque a luta dos gays é tão grande, que eles, no momento que eles assumem aquela relação, eles parece que ficam mais conscientes da necessidade. Eu não sei, eu estou dando uma explicação assim, sem saber, minha. A necessidade de manter um relacionamento correto. Mas com certeza são estudos que vão chegar agora, vão chegar, né? claro. Com essas novas tendências, lógico, né? Claro. De filhos sendo criados por dois pais, por duas mães. Exato. Não é verdade? É as novas famílias que estão Exatamente. Mas o importante, que eu acho, é o amor. Não é? Que se dá ao filho. Se tem dois pais, duas mães, é claro que é difícil, porque a criança chega na escola e vão cobrar isso dela. Mas ela precisa ser, nesses casos, que se trabalhe muito bem essa criança. Ela pode ser feliz como qualquer outra, desde que haja respeito, que haja um preparo, etc. Por isso que a psicologia é tão importante, né? Por isso que a psicologia é linda. Não é, professora? É o caminho para você tentar entender o ser humano, a psique, não é? O ser humano é altamente complexo. Então, a gente vai ficar o resto da vida e por séculos tentando entender esse ser humano. Mas a gente precisa procurar entender, né? Procurar ajudá-lo. Você deu aula durante muitos anos, a professora? Muitos anos, desde 17 anos. Então, ficou muitos e muitos anos dando aula. Agora, aos 73, é uma parada aí. Parei. Mas deve voltar. Porque eu descobri que quando a gente para, a gente tem muito mais o que fazer. Então eu estou querendo voltar a trabalhar para trabalhar menos. Isso é ótimo. Professora Cândida Plaza Teixeira, minha convidada de hoje, especial aqui na TV Mogi News. Vamos para o jogo rápido. Qual que é o ídolo da professora? São Francisco de Assis. Nossa, você é maravilhoso. Católica? Sou católica, não praticante, mas é a figura dele. Eu tive em Assis, é um lugar mágico. Se apaixonou. Você assistiu o filme Irmão Sol, Irmã Lua? Sim. Eu e os meus filmes. O filme do Zeffirelli, maravilhoso, a vida dele da Santa Clara. E ele é um exemplo de vida maravilhoso. E um livro de cabeceira, o que você está lendo? Você tem um livro especial? Eu nunca tenho um livro de cabeceira, eu tenho vários. É aquele que eu estou lendo. Agora eu estou lendo por e-book, eu estou tentando me acostumar a ler por e-book Guerra e Paz, do Tolstói. Eu estou lendo o que Sócrates diria para Woody Allen. E eu estou lendo uma breve história de quase tudo do Bill Bryson. São os três, eu enjoo um pouquinho de um, pego o outro, etc. No momento são esses três. Com 73 anos de idade, com essa cabeça fantástica, um marido fantástico, como o Dr. Wilmes, que é inteligentíssimo, né? Você tem 3 filhos doutores. Tenho, os 3 doutores pela USP. Ricardo, Roberto e a Renata. Como é que faz para ter uma família dessa, assim, todo mundo de QI elevado? Conta para mim. Olha, a minha nora também, a esposa do Roberto, também é doida. Doutora. Doida no bom sentido. Doutora, né? E a esposa do Ricardo está fazendo doutorado na PUC. Também é outra. É a única que não é doutora ainda na família. Assim, toda doutora. Como é que faz isso? Olha, mas é muito bacana, viu? Porque mas as a culpa discussões... é dos pais, não é? Eu acho que sim. Vocês eu brinco estudaram muito? Sim, sempre. E eu brinco que eu ensinei tudo para os meus filhos, menos ganhar dinheiro. Então, faltou. A gente sempre erra em alguma coisa, eu errei aí. Mas criou filhos maravilhosos, né, Graças a Deus. Você e o Dr. Wilmes. Obrigada. Um filme... Você tem algum filme escolhido? Assim, você já falou vários hoje. Eu gosto tanto de cinema, eu gosto muito de música. Minha filha, quando era pequenininha, ela dizia que gostava de, a Renata, música e rádico. Rádico, eu gosto de música e rádico. Eu também gosto de música e rádico. Mas de cinema eu gosto muito. Foi difícil, eu achei Casablanca, que é um filme muito lindo, maravilhoso. Fantástico. Uma frase marcante? É uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mahatma Gandhi, que a grandeza de uma nação pode ser medida pela maneira como ela trata seus animais. Maravilhosa. Um exemplo de vida. Então, para mim foi difícil. Eu colocaria minha mãe, que hoje com 95 anos é muito alegre, apesar de brava. Alegre, está sempre feliz. E meu pai, que sofreu muito para morrer e nunca se queixou. Mas tem muitos outros exemplos de vida que eu não posso nem citar aqui porque não dá tempo. Um hobby? É tanta coisa. Bom, eu gosto de cinema, de ler, de teatro, de viajar e principalmente de animais. Mas me falaram que você cozinha muito bem, Dr. Wilmes que falou. Ele é suspeito para falar, né? Ele falou. Ele fala, mas ele é suspeito. Cor preferida da professora? Azul.
Aliás, azul, dá para perceber. Lindíssimo esse azul. Dia ou noite, professora? Ah, dia e noite. Tudo? Eu sou muito notívaga, mas eu gosto do dia também. Legal. Eu gosto muito da noite para estudar, para trabalhar, para ler. Legal. O que você faz nas horas vagas? Se é que eu tenho horas vagas, eu gosto muito de andar onde eu moro, tem gansos, então eu caminho, vou dar comida para os gansinhos, eu leio bastante, vou ao cinema, viajo, coisas assim. Coisas assim. Você é boa em quê? Sou boa em... Então, segundo meu marido, né, ele diz que eu cozinho bem. Eu não sei se é verdade, mas dizem que eu cozinho bem. Você é péssima em quê? Ah, é horrível para mentir. Eu não sei Mentir mal? Porque todos mentem, eu também minto, Todo você, mundo todo mente. mundo. Quem disser que não mente já está mentindo. É mentira, né? É, então quando eu tenho que mentir, eu tenho que disfarçar, porque olham para Mas mim, é só está mentirinha, escrito. né, professora? Não, mentirinha, existe a mentira educada, existe a mentira Você piedosa. fala assim, eu tô bem, você fala, tá, mas aí você não tá tão bem não, assim. piedosa. Né? Não, você É vai visitar verdade, um doente, ele tá mal, você vai falar, não, eu acho que você não aguenta até o fim. Você tá bem, mas você não acha que eu tô abatido? Não, isso é fase pior, você passou, agora você vai melhorar. Essa São mentirinha eu mentiras que você tem que fazer. Que a sociedade... Claro. Não, e são corretas, são corretas. Politicamente agora, corretas. Politicamente corretas, exatamente. Bacana. Lembrança da infância você tem? Tenho uma infância, tenho muitas, mas uma muito gostosa. Uma vez nós fomos, a família toda, eu tinha acho que uns 10 anos, meu irmão 6 anos, nós descemos a serra para Bertioga, passamos por Tapanhaú, acho que chama-se, a pé. Até o meu cachorrinho Mambo foi. Nossa Senhora. Foi uma delícia. Eu nunca mais Mambo, esqueci. tem Mambo amor, né? Ele fez umas 200 voltas. Ele botava, eu botava. Esporte, você curte? Gosto muito de esporte. Eu joguei muito vôlei, mas eu gosto de basquete. Bacana. Curte o que na internet? Eu curto o Google, o Dr. Google. Porque Adoro. tudo que eu... Todas as minhas dúvidas ele me responde, como eu não posso gostar do Dr. Google. Um lugar? Nova York. Sonho de quê? Eu sonho que as pessoas tenham mais respeito pelas crianças, pelos idosos e pelos animais, pela natureza também. E eu não sei se é um sonho impossível, mas eu sonho que as pessoas sejam melhores. Você não suporta o que nos outros, professora? Eu detesto, eu odeio, eu não aguento falsidade e eu não aguento injustiça. Injustiça para mim dói muito. Horrível. Em relação a qualquer pessoa dói demais. Tem medo de quê? Então, eu tenho medo de sofrer para morrer, mas eu tenho muito medo da violência dos dias de hoje, muito medo. Mania, tem mania? Eu não sei, eu tenho algumas manias. Uma é arrumar a gaveta. Quando eu fico nervosa, principalmente, eu adoro arrumar a gaveta. Eu gosto de tudo arrumado. Não pense que está tudo arrumadinho na minha casa. Não está. Mas na medida da minha, não. Na medida das possibilidades, à noite eu vou, arrumo gaveta. Eu gosto tudo bonitinho. Eu acho que é uma mania essa. Uma mensagem aos nossos telespectadores internautas que estão eu escolhi, assistindo a TV. Obrigada. Eu escolhi uma frase que eu peço que todos os internautas, os espectadores reflitam sobre ela. É uma frase do Albert Schweitzer. Ele diz o seguinte: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser, seja animal ou vegetal, a gente não vai precisar ensinar para ele o amor, porque o amor virá naturalmente. É isso. Bacana. Obrigada. 50 anos de casado com o doutor 50 Jonas. anos. Como é que casa de 50 anos e aguenta o marido? Mas é muito engraçado. Nós brigamos diariamente. Mas todo dia a gente faz. Todo dia. Todo dia a gente briga. Dia. Todos os dias. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Pode brigar à vontade, mas depois fazer as pazes. Bacana, bacana. Professora, primeiro agradecer muito a sua participação aqui na TV, uma entrevista especial como essa, e dizer que a gente precisa, né, de pessoas que estudem, estejam sempre estudando a nossa cabeça, né, a nossa psique, o nosso bem-estar, tentarmos chegar nesse bem-estar. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu é que tenho que agradecer. Muito obrigada. Imagine, de John Lennon, para fechar o programa? Imagine, John Lennon. Chique, hein? É lindo. Imagine não haver países, Nossa, né? Não haver guerras, fronteiras. não haver... Maravilhoso, né? A letra é deslumbrante. John Lennon é Fala fantástico. tudo o que eu queria dizer, se eu soubesse falar com ele. Mas ele sabia. Ele sabia. Obrigada, professora. Nada, eu que agradeço. Tá, então, professora doutora em psicologia pela USP, a professora Cândida Plaza Teixeira, nossa entrevistada de hoje. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Realmente assuntos importantes para a gente saber
do que acontece no dia a dia e poder entender um pouquinho melhor a nossa sociedade. Você está aí ouvindo Imagine? Para fechar o programa, agradeço a professora, mando um beijo na sua família e dizer também que agradeço a sua audiência, o seu carinho de estar comigo aqui no programa Frente a Frente. Um beijo e até o próximo programa. Até lá!